Para fazer o rejuvelac de repolho roxo, vamos precisar de meio repolho roxo, água para fazer a fermentação do repolho. Se não quiser fazer o rejuvelac com repolho roxo, pode fazer com repolho branco. Pique o repolho em tirinhas bem finas e pequenas. Coloque em um frasco de vidro o repolho picado. Para caber todo o repolho no frasco, vá amassando com o socador. Deixando 3 dedos para encher o frasco. Adicione água até cobrir o repolho, deixando faltarem 2 dedos para encher. Coloque a tampa sem rosquear, apenas solta em cima, pois o repolho produz alguns gases que precisam ser liberados. Deixe o repolho fermentando durante 2 a 3 dias em um local com sombra e sem mexer. Caso a temperatura do ambiente esteja alta, serão necessários apenas 2 dias de fermentação. O melhor lugar para deixar o rejuvelac é em um local sem receber a luz direta do sol. Após completar o tempo de fermentação do repolho, 2 ou 3 dias, coe o líquido que é o rejuvelac. Este é o rejuvelac depois de coado. Coloque o rejuvelac, de preferência, dentro de um frasco de vidro escuro. Em seguida, guarde o rejuvelac na geladeira. Está pronto o rejuvelac. E aí, viram como foi fácil de fazer o rejuvelac? Bem simplesinho de fazer, né? Porque na verdade tem uns outros rejuvelacs que tem 3 ciclos de fermentação, que é muito legal, mas eu acho mais complexo, então eu prefiro não fazer. Eu prefiro fazer esse de repolho, que eu acho mais facilzinho. E então assim, é a primeira vez que eu faço pra mim, que antes eu fiz pra minha filha canina, uma cadelinha, Michele, que estava doentinha. Depois eu conto sobre isso, mas primeiro eu vou dar logo as dicas para vocês sobre o rejuvelac. Bom, como eu não entendia nada sobre rejuvelac, eu fui fazer uma pesquisa em alguns blogs, sites de veganos e naturalistas que usam o rejuvelac. Bom, minhas 3 principais fontes foram essas aqui, ó. O Doce Limão, da Conceição Trucon, o Bicho Integral, da doutora Carmen Coca, e o blog Veganana, de Lori Ellis, que é vegana, excelente. Todos 3 são excelentes, tá? Então, eu achei muita informação interessante sobre o rejuvelac lá, nesses 3 aí. E eu resolvi colocar aqui para vocês. Bom, eu escolhi o repolho porque eu achei o mais simples de fazer, porque eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que só tem um ciclo de fermentação. Porque assim, tem alguns cereais, por exemplo, que fazem até 3 ciclos de fermentação. Eles fazem aquele processo que vocês viram, depois faz o segundo, depois faz o terceiro, no terceiro para, não faz o quarto. Eu faço assim. Quando acabou o primeiro ciclo de fermentação, eu pego aquele repolho, coloco aqui nas plantas como adubo e depois eu pego um novo repolho e faço uma próxima fermentação. Enquanto que os cereais, você pode pegar o primeiro cereal que você fez para a fermentação, tirar ele depois que coar, botar novamente com água, fermentar 24 horas, se não me engano, não tenho certeza, 24 horas. E aí depois você coa, aí depois você pode fazer mais uma vez. São 3 ciclos de fermentação. No terceiro você separa. Bom, agora eu vou dar algumas informações básicas para vocês. Como eu já disse, eu não entendo muito sobre o assunto, mas eu vou dar algumas informações básicas que eu peguei nessas fontes que eu falei, tá? Então, vocês podem usar o rejuvelac daquela forma
como eu mostrei, aquela ali é a forma pura, sem adição de nada. Eu achei pro meu gosto gostosinho, porque ele é meio azedinho. Tem um leve sabor de repolho, não achei muito, achei mais uma bebida azedinha. Eu gostei, dá pra tomar puro. Mas a Conceição Trucon, do site Doce Limão, ela deu uma dica que eu achei incrível. Você pega um copo daquele e coloca o sumo de um limão. Não coloquei açúcar, eu fiz o teste e eu achei uma delícia, tá? E vocês podem fazer iogurtes com ele, tá? Pode fazer também queijos com ele. Pode fazer, deixa eu ver o que mais, temperos, pastas, colocar sobre saladas e sucos de frutas, isso aí. E pode ser ingerido durante o dia na quantidade que desejar. Eu fiquei preocupada com isso, para passar a quantidade certa para vocês não ficarem tomando demais, fazer mal. Bom, eu vi que pode tomar durante o dia na quantidade que desejar. Uma outra coisa, o ideal é que faça o Rejuvelac com vegetais orgânicos. Só que aqui em Salvador é muito difícil de achar esses vegetais orgânicos. Eu fiz com ele, com o que tem agrotóxico mesmo, e não tive nenhum problema, mas eu já vou avisando que o ideal é que vocês façam com orgânico, tá bom? Em relação à conservação do Rejuvelac, o prazo que ele fica conservado, na geladeira ele se mantém conservado até 5 dias. Uma coisa muito importante é que o Rejuvelac não deve ser colocado sobre alimentos quentes para ele manter as propriedades probióticas dele, tá? Prefira colocar o Rejuvelac, guardar o Rejuvelac na geladeira em um vidro escuro para manter melhor, conservar os nutrientes. Os Rejuvelacs de cereais, eles podem ser feitos até 3 ciclos de fermentação, enquanto que frutas oleaginosas e leguminosas é só para fazer um ciclo de fermentação, tá? Como eu fiz com o repolho. Se o repolho pode fazer mais, não sei. Eu prefiro começar do zero. Fiz o primeiro, pego, descarto aquele repolho, pego um repolho novo e faço. Você pode pegar uma parte de Rejuvelac com 5 partes de água da torneira e aí misturar e colocar no solo e funciona como um biofertilizante. Bom, como que eu conheci o Rejuvelac de repolho, né? Foi em 2012, quando a minha filha canina, Michele, né, uma cadelinha, ela ficou muito doente e ela vomitava tudo que eu dava, chegou uma hora que ela não comia nada sólido, aí eu comecei a dar sucos de frutas, né, dava suco de frutas, menos frutas cítricas, não dava limão, nem laranja, nem tangerina e nem uva, que é tóxico para cachorro, e também não dava abacaxi, também irritava a boca. Eu só dava umas frutas tipo melão, melancia, dava vitamina de banana com aveia, dava sopa de legumes batida no liquidificador, sopa de verduras, mas mesmo assim ela vomitava. Por mais leve que fosse o alimento, ela vomitava. Aí eu pesquisando na internet, eu achei o site Bicho Integral, né? Achei o site e o blog, que são excelentes todos dois, que é da doutora Carmen Coca. E a doutora Carmen Coca terminou se tornando a veterinária de Michele e passou uns remédios homeopáticos maravilhosos que fez a diferença para Michele, foi sensacional. Ela é uma veterinária excelente que eu indico, muito competente. E na época, olhando lá o site, o blog e o site, e aí eu vi o Rejuvelac de repolho, né? E eu achei interessante, perguntei para ela se eu podia dar para Michele. Ela disse que tudo bem, que só ia fazer bem para ela. Aí eu comecei a botar nos sucos de frutas de Michele. Como ela tem 12 quilos, a quantidade para 10 a 20 quilos, se não me engano, é uma colher de sobremesa. Aí eu comecei a botar em todos os sucos de frutas dela. Não colocava nas sopas, porque a sopa é quente, né? Não pode colocar. Eu colocava nos sucos de frutas. Ela tomava uns 3 sucos de frutas diferentes por dia, né? E alternado com as sopas de legumes, porque ela não comia nada sólido. E aí eu comecei a colocar e foi incrível, porque ela parou de vomitar, ela passou a fazer melhor a digestão,
E foi assim, cada vez ela se alimentava melhor e eu percebi que o Rejuvelac fez a diferença. Agora, lógico, os remédios homeopáticos que a doutora Carmen Coca passou também foram excelentes. Mas fez a diferença na vida de Michele, tá? Então, por isso que eu resolvi falar também que é bom para cães e gatos. Para outros animais, não sei se pode. Eu sei que lá no site da doutora Carmen Coca está que ele é bom para cães e gatos. Bom, tem umas coisinhas aqui que eu vi lá no blog da doutora Carmen Coca, no post dela sobre o Rejuvelac de repolho, que fala do Rejuvelac, eu acho que não é só específico do repolho, que é bom tanto para nós humanos, como também para os nossos queridos felinos e caninos. Deixa eu falar algumas coisinhas aqui. Tem ação probiótica, o Rejuvelac, e o Rejuvelac ele equilibra a microbiota intestinal, melhorando a digestão e a constipação. Também é bom em relação a diarreias agudas, combate diarreias agudas e crônicas. O Rejuvelac também funciona como um repositor da flora intestinal nos casos de pessoas que tomam muitos anti-inflamatórios e antibióticos. Funciona também como um verdadeiro suco detox, porque ele limpa o organismo das toxinas. Tem ação diurética, ele elimina líquidos e diminui edemas. Olha só que interessante, o Rejuvelac ele é composto por micronutrientes e ele é um complemento enzimático, hidratante e mineralizante. Interessante, né? Bom, por que eu resolvi fazer com repolho roxo? Porque eu vi no blog da doutora Carmen Coca ela falando que ela prefere o repolho roxo porque ele tem uma quantidade maior de bactérias com ação probiótica. Além disso, ela diz que o repolho roxo tem antocianinas, que são específicas dos vegetais roxos, né? E eu vi em algum lugar que também vegetais vermelhos. E essas antocianinas, elas têm propriedades anti-inflamatórias e imunoestimulantes. Então, ela gosta mais do repolho roxo por isso. Mas eu tô fazendo agora com repolho roxo e eu tava lendo com repolho branco. E eu acredito que o repolho branco também é muito bom. Então, eu tô fazendo a experiência agora com repolho branco. A doutora Carmen, ela fala que o Rejuvelac, ele é considerado um suplemento alimentar microbiano vivo. E que o Rejuvelac tem a capacidade de equilibrar a microflora intestinal, né, devido à presença de bactérias e leveduras, que são benéficas para o nosso organismo. A doutora Carmen, ela diz que o Rejuvelac ele pode ser dado para felinos e caninos, porque ele é um verdadeiro suplemento rico em vitaminas e sais minerais. E ele pode ser dado tanto para um animal que esteja doentinho, né, que esteja com alguma enfermidade, como também ele pode ser dado para animais saudáveis, porque ele tem vitaminas e sais minerais. Então, fica aí a dica.